Olá, professor Paulo Cassiano aqui, falando de Fortaleza. Eu vou gravar um áudio falando sobre a verdadeira Páscoa, o Renascimento, que poucos entendem. Eu quero te convidar a olhar para a Páscoa de um jeito diferente, que talvez você nunca tenha olhado antes. Porque a Páscoa não é sobre um evento que aconteceu lá atrás, no passado, né? Não é sobre isso. É sobre um processo que precisa acontecer dentro de você. Se você parar bem para pensar, nesse momento que nós estamos vivendo um período de desafios, um período complexo, um período onde a loucura, a insanidade, a violência e todas as coisas ruins, negativas estão expostas, esse é um período de um chamado individual, coletivo, para olharmos para nós mesmos, para dentro de nós. Porque a Páscoa ele não é só um evento que passou. A maioria das pessoas associa a Páscoa apenas à história de Jesus Cristo. Mas não é só isso, é a mensagem que ele deixou, a resposta que ele deu ao mundo, a vitória da luz. Não é só a crucificação, a ressurreição, é algo maior. Mas poucos entendem que isso realmente representa um nível espiritual. A cruz não é só símbolo de dor e sofrimento, ela representa um ponto onde o ego é confrontado, onde o materialismo é derrotado. É o lugar onde aquilo que você acredita ser começa a ser questionado, onde as ilusões caem, onde as trevas perdem, onde as máscaras deixam de funcionar. E isso dói, porque morrer espiritualmente não é confortável. Morrer o ego não é confortável. Morrer é abrir mão do controle, é soltar a identidade que você construiu ou que você imagina que é. É encarar as verdades que você evitou a vida inteira. É olhar para dentro de si. Ninguém quer olhar para dentro de si. A maioria das pessoas fogem. Por isso que é mais fácil você acusar o mundo e culpar o mundo pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. É muito mais fácil dizer assim, o mundo está muito difícil, as coisas estão muito difíceis. Mas será que as coisas estão difíceis e você não sequer olha também para as dificuldades que você tem internamente? Ou é só o mundo que está difícil? O mundo está complexo, está acelerado? Existe uma batalha espiritual? Sim, existe, mas você precisa olhar para dentro de você. Esse é o chamado. É por isso que muita gente evita esse processo. Quer a ressurreição, mas não quer passar pela dor, pela cruz. Ela quer a paz, a pessoa quer a paz, quer o dinheiro, quer o projeto, ela quer o curso dela no ar, ela quer vender os produtos dela, ela quer realizar, ela quer criar realidades, mas ela não quer atravessar pelo caos, pela dor, ela não quer passar. Só que existe uma verdade que não pode ser ignorada. Não existe ressurreição sem morte do ego. E aqui está um ponto mais profundo da Páscoa. A morte que ela representa não é física, é apenas uma simbologia. É a morte do velho eu, do antigo eu, da versão limitada, dos padrões inconscientes, das crenças que te mantêm pequeno. A Páscoa é um chamado. Por que você acha que o mundo está tão perturbado, louco, doido, insano? Porque as pessoas se voltaram somente para o materialismo, para o ego, esqueceram a espiritualidade, a conexão com Deus. Fica mais fácil as trevas manipular pessoas perdidas, massas coletivas totalmente desequilibradas. É muito mais fácil colocar na mídia qualquer narrativa e você acreditar que uma doença tal que você sequer questiona, que você sequer avalia, que você sequer pensa, você apenas acredita, porque você já está controlado. Você já é uma pessoa totalmente automatizada, reativa ao controle remoto daqueles que controlam o mundo, da Matrix que controla o mundo. Então é difícil olhar para dentro de si e conto que a verdadeira mudança só acontece dentro de você. Então, essa morte do velho eu é a morte da versão limitada que você tem, dos padrões inconscientes, das crenças que te mantêm ainda muito pequeno. A Páscoa é um chamado, meus amigos. É um chamado para você olhar para dentro e perceber que dentro de você já precisa morrer algo que ainda continua aí. Talvez seja o medo,
talvez seja as suas crenças limitantes, talvez seja a necessidade de aprovação, talvez seja o apego ao passado, ou até a resistência em assumir quem você realmente é. Porque enquanto isso não morre, nada acontece. Porque você continua vivendo a mesma vidinha, as mesmas repetições de padrões, o mesmo comportamento. Você continua vivendo, mas não está realmente vivo. Você está apenas repetindo. Agora, a ressurreição não é um milagre distante. É um estado de consciência, que é isso que o Cristo quis deixar de mensagem. Essa é a verdadeira mensagem. É quando você atravessa o caos e emerge com clareza. Veja o que aconteceu com ele, o sofrimento, a dor. E depois ele mostrou que teve que passar por aquilo para mostrar e provar que o materialismo nunca venceria a luz e a espiritualidade. E quando você deixa de reagir, né? Quando você deixa de reagir, você começa a escolher, aí as coisas mudam. É quando você sai do automático, entra na presença. É quando a sua vida deixa de ser guiada pelo medo e passa a ser guiada pela verdade. Essa é a verdadeira Páscoa. Acontece quando você para de fugir de si mesmo. Quando você tem coragem de olhar para o que realmente dói, sem anestesia, sem distração, sem narrativa. Porque o mundo hoje ele está cheio de distrações. Perturbado, enlouquecido, insano, raivoso, odioso, violento, complicado, complexo. Tem muitos adjetivos negativos que podemos dizer como o mundo está hoje, mas o mundo, ele não é você, mas você representa o mundo. Mas o seu mundo interno só pode mudar quando você quiser. Se você mudar o seu mundo interno, o mundo externo muda. Esse é o chamado. As pessoas precisam olhar para si mesmo, precisam buscar a espiritualidade e o autoconhecimento, precisam buscar a Deus. Porque esse mundo está cheio de distrações. Mas a cruz é silêncio, é confronto interno, é você com você. É teste dos testes, provas das provas. Poucas pessoas entendem e sustentam isso. Mas aqueles que sustentam renascem. E não renascem como antes. Eles renascem mais conscientes, mais inteiros, mais afinados. Porque eles estão conectados a algo bem maior. A Páscoa, dentro de uma visão espiritual profunda, não é sobre lembrar um sacrifício. Não é sobre a morte do Cristo que morreu para nos salvar, como os evangélicos costumam dizer. É sobre entender um caminho de transformação, um caminho onde você precisa atravessar a escuridão. Ninguém chega à luz sem passar pela escuridão. E talvez o maior ensinamento seja esse. Você não precisa esperar um momento especial para tomar uma decisão de se conectar com Deus, desenvolver sua espiritualidade, o autoconhecimento. Não tem uma data específica, não tem um dia específico. Ou uma data no calendário. É o dia que você toma a decisão. Então a Páscoa é um momento para você renascer, para você refletir sobre isso. Esse processo ele pode começar agora, se você decidir. Certo? Na decisão de ser verdadeiro, tomar a decisão para parar de se sabotar, de viver repetindo padrões, decisão de assumir a própria consciência, porque no fim a pergunta não é a ressurreição aconteceu, a pergunta é você já começou a sua? Você já começou a fazer a sua ressurreição, a sua salvação, a mudança da sua consciência? Eu te convido a refletir sobre isso. E se algo dentro de você já percebeu que é hora, então talvez essa seja a sua Páscoa. Dentro da linha temporal, da mudança planetária, essa é a linha do tempo. A Páscoa é a linha do tempo. Eu sou o professor Paulo Cassiano, eu conduzo as pessoas a ter uma direção interna, com calma, clareza e caminho. Porque aí você consegue alcançar o quarto C, que é a consciência. Gratidão, meus amigos. Uma feliz Páscoa para todo mundo.